Aqui começa mais uma edição da série Turismo Acessível. Você está no podcast Cultura e Acessibilidade e eu sou Ednilson Sacramento. É isso aí, começa agora mais um episódio da série Turismo Acessível, aqui na nossa Cultura e Acessibilidade. Na conversa de hoje, nós vamos ter a presença de Mariana Mello. Ela é digital influencer, lida diretamente com o turismo em Paris e responde pelo perfil Tips Paris. Mariana, que prazer tê-la aqui falando de um assunto bem específico, já que eu, particularmente, não conhecia o Tips Paris. Seja muito bem-vinda e comece nos explicando o que é a Tips Paris. Olá, Ednilson, boa tarde. Obrigada por me convidar a participar do seu podcast. Eu estou muito feliz e boa tarde também a todos os seus ouvintes. Como eu posso apresentar o Tips Paris? Foi essa pergunta, não é? Perfeito. Então, em 2014, eu decidi morar em Paris. Era um sonho antigo, há mais de 10 anos, a partir da primeira viagem que eu fiz com minha mãe. Minha mãe teve paralisia infantil, poliomielite, e a primeira viagem que eu fiz acompanhando minha mãe, ela com a cadeira de rodas mecânica, e eu que carreguei, que foi a acompanhante dela durante toda a viagem. 2004. 10 anos depois, eu decidi me jogar nesse sonho antigo de morar em Paris. Em 2014, eu larguei tudo no Brasil e fui morar em Paris, surgindo o Tips Paris, que foi um dos primeiros Instagrams a dar dicas de para uma brasileira em Paris. Olha que maravilha, Mariana. Você está trazendo uma linha do tempo muito interessante. Eu queria incluir nessa conversa. Eu sou assinante do Clubhouse. Aliás, eu sou usuário da plataforma Clubhouse e já entrei em algumas salas onde você estava conversando e falando muito sobre Paris, falando muito sobre viagens, falando sobre atendimento na capital francesa, falando sobre uma série de questões. E hoje nós vamos falar sobre essa questão relativa a pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com deficiência, pessoas que têm especificidades quando estão viajando. E você tem uma história muito bacana a respeito disso. Eu queria que você me dissesse como é Paris do ponto de vista da acessibilidade no turismo. O que você consideraria assim, de importante na capital francesa? Pergunta de Nilson. Paris é bastante acessível, entretanto, ela ainda tem muitos desafios pela frente. Ela ainda precisa se adaptar do ponto de vista da mobilidade no transporte público, no metrô especificamente, eu acredito. Em Paris, eu falo do ponto de vista da pessoa com deficiência motora. Isso daí, do ponto de vista de outras deficiências, eu acredito que Paris, por exemplo, na mobilidade, é uma cidade que tem muito piso tátil e os semáforos, eles possuem som no momento que eles estão abertos. É o tempo para a pessoa atravessar. Isso eu julgo bastante avançado. Fora isso, a gente vai conversar ao longo daqui do podcast. Eu posso apresentar outros aspectos dos museus, das atrações turísticas. Mas Paris é uma cidade acessível. Olha, Mariana, é interessante o seu trabalho, porque eu acho que nada melhor do que você ter, no caso de nós brasileiros e brasileiras, uma brasileira em Paris. Como uma brasileira, um agente em várias capitais, mas eu, sem sombra de dúvidas, percebo a importância de um trabalho como esse. Por quê? Primeiro, nós conhecemos a nossa cultura. Segundo, eu acho que o diálogo é mais fácil. Terceiro, nada melhor do que você ter alguém, digamos assim, do seu país, no outro país, para lhe orientar, né? Porque você naturalmente
já colheu várias lições de como caminhar em Paris, como se deslocar, como visitar os atrativos turísticos. Eu queria que você ficasse à vontade para falar um pouco sobre o seu trabalho. Quais são as pessoas que você já tem levado a Paris, que você tem recebido? Quais são os atrativos que as pessoas mais solicitam, mais frequentam? Fique à vontade, isso aqui é só um bate-papo. Certo. É engraçado, Nilson, que a primeira pessoa que eu passei em Paris, quando ainda era turista, foi minha mãe, uma pessoa com deficiência. Em 2004, nós visitamos Paris durante 8 dias, juntas. E eu aprendi, nessa ocasião, na prática, como uma turista, descobrir Paris como uma cidade acessível e tentar interpretá-la e tentar vencer as barreiras da acessibilidade, que toda cidade tem suas barreiras. Em 2014, quando eu me mudei, e eu comecei o Instagram a dar dicas de Paris para os brasileiros, a compartilhar as dicas dos lugares para frequentar, e fiz aquele trabalho de compartilhamento de conteúdo, surgiu um agente de viagens daqui da Bahia, e ela disse assim: Mari, eu estou com uma cliente, um caso muito especial. Ela quer ir para Paris, mas ela não encaixa nem em viajar sozinha e nem ela pode viajar com grupo. Ela precisa viajar sozinha, mas com uma pessoa. Isso foi em 2014. E ela disse o que estava acontecendo. Ela só vai fechar esse pacote comigo, com a minha agência, se eu conseguir uma pessoa de confiança e uma pessoa que conheça a cidade. Mas você tem algo a mais. Você tem um olhar sensível para a pessoa PCD. Porque você é filha de PCD e eu sei que sua mãe, durante todos esses anos, sempre viajou com você para ir e você já tem essa experiência, esse olhar e essa sensibilidade. Era um rapaz, PCD, ele tinha 34, ele tem 33 anos, ele tinha um pouco menos na ocasião. Ele ia viajar com a mãe, com o enfermeiro, e eles precisavam de uma pessoa que cuidasse da viagem antes deles chegarem, porque ele precisava de respirador, por exemplo. Ele ia viajar com 2 respiradores, mas ele precisaria de alguns equipamentos, alguma assistência a mais, como um aparelho para tossir, que eu precisei localizar para alugar para ele não levar tanta bagagem. Mas ele precisava de demandas muito específicas e muito especiais, que eu, com muito carinho, organizei muitos dias antes dele chegar, para que, quando ele chegasse, já tivesse tudo organizado. E a partir daí, Ednilson, foi uma coisa assim que eu não procurei, que eu não busquei, mas é claro, o turismo para a pessoa PCD é algo que sempre esteve em mim, não é questão de mercado, não é questão de, de business, começou mesmo por necessidade com a minha mãe, foi isso. Maravilha. Agora me diz uma coisa. Olha, só nesse caso que você traz, a gente já percebe a extensão do seu trabalho, né? Então, não é apenas receber uma pessoa que você vai apanhar no aeroporto e circula, deixa no hotel. Não, não é só isso, né? Existem especificidades. Eu acho que aí, Mariana, aí é que está o grande diferencial do seu trabalho. Porque não basta só conhecer a cidade, mas como essa pessoa vai circular nessa cidade, como ela vai adentrar aos atrativos. E olha, tem muita coisa para a gente conversar. Eu me lembro que você certa vez falava sobre restaurantes na França, restaurantes em Paris, o que se deve fazer quando se chega a Paris, o que deve ser evitado. Tem muita coisa. Mas assim, eu queria que você fizesse um exercício comigo da seguinte forma. Pessoas hoje no Brasil que querem ir a Paris, pessoas que convivem com alguma deficiência, têm mobilidade reduzida, é uma pessoa idosa, etc. Quais são os passos que essa pessoa deve fazer? Qual o primeiro contato? Ela faz tudo a partir do Brasil, faz tudo a partir de você, você sugere agentes já para o receptivo. Fale um pouco sobre como funcionaria assim essa demanda, como você atenderia? Para a pessoa
com deficiência, eu aconselho a pessoa fazer um bate-papo comigo. Eu vou saber qual é o tipo de necessidade que ela tem e, a partir daí, eu adapto a viagem a ela. Então, tem que saber a hospedagem, tem que saber quais as cidades, porque às vezes alguns gostariam de viajar para outras cidades da França, tem turismo na Normandia, tem as pessoas que querem fazer os vinhedos, tem de regiões lindas na França para conhecer. Então, a partir daí, dessa primeira conversa, eu organizo a viagem dela, é uma viagem que eu organizo por dia, e eu faço toda personalizada. Agora me diga uma coisa, você já tem um cardápio de atrativos de Paris que você sugere a essas pessoas, ou elas normalmente já vêm com algo definido? Eu quero conhecer isso, eu quero conhecer aquilo. Como é que se dá esse combinado entre você e a cliente ou o cliente que pretende viajar a Paris? Ó, numa conversa inicial, eu vou descobrir se é a primeira viagem da pessoa a Paris. Eu vou descobrir, eu pergunto quais são os monumentos que ela já ouviu falar ou que ela tem muita vontade, ela ou ele, que eu digo, de conhecer. Existem pessoas que já viajam com aquela intenção de conhecer uma lista de lugares, de atrativos, mas eu também proponho de acordo com o perfil da pessoa. Então, a partir daquele perfil, eu já atendi, por exemplo, advogados. Eu fiz um percurso de um dia através de monumentos e museus relacionados à Revolução Francesa e relacionados ao direito. Então, ele conheceu a antiga prisão é um trabalho muito, muito minucioso, é um trabalho de um dia inteiro, é um trabalho que também pode ser realizado através de um planejamento, apenas de um roteiro personalizado, ou um trabalho que eu acompanho, que eu passo o dia com a pessoa, levando ela nos lugares que combinam com o estilo de vida dela, com a profissão dela, e por aí vai. Mais vale um dia em Paris do que um mês no mundo. Eu já ouvi alguém falar isso, elegendo Paris como um lugar magnífico, sem sombra de dúvidas. Mariana, você tem perfis na internet que falam sobre o seu trabalho. Eu queria que daqui a pouco você falasse sobre os seus perfis e os seus canais de comunicação, mas do ponto de vista de visita a museus, o que é que você acha o que é que você recomendaria para uma viagem em Paris envolvendo o segmento de museus? Do ponto de vista da acessibilidade, todos os museus, a maioria dos museus são acessíveis. Em alguns, existe uma variação, uma escala de acessibilidade. Eu posso citar que o museu, a Casa de Victor Hugo, no Marais, que fica ao lado da Place des Vosges, que é uma praça lindíssima, e ele foi recentemente aberto, ele passou por muito tempo de reforma. O Museu de Victor Hugo, a Casa de Victor Hugo, ele passou por uma reforma, de modo que ele atende 4 segmentos de acessibilidade. Esse museu de Victor Hugo é o museu mais tem na cidade de Paris. Todos os pontos de vista. Mas, claro, eu acho que vale a pena visitar o Louvre, o Museu d'Orsay, o Castelo de Versailles, que a gente fala Versalhes em português. Fica fora de Paris, mas vale a pena a visita. E os monumentos, não podemos deixar de ir na Torre Eiffel, não é? Claro. Agora, uma pergunta que nunca se fez antes, Mariana. Qual a melhor época do ano para visitar Paris?
Olha, eu sou suspeita de falar, viu? Eu sou suspeita de falar. Ednilson, eu vou falar um negócio para você, vou revelar assim um segredo. Eu não gosto de Paris no verão. Pronto, falei. Eu, particularmente, eu não gosto, não me sinto... Eu sou uma pessoa, apesar de eu ser baiana como você já reparou no meu sotaque, e eu falo francês com sotaque de baiana, mas como baiana, eu não tenho um grau de tolerância ao calor. Então, Paris no calor, naquele auge de fevereiro, desculpe, naquele Paris no calor, no auge de julho, agosto, que corresponderia àquele mês do nosso carnaval, das férias, né, no Brasil. Mas julho, agosto é muito quente, eu não me sinto bem. Mas dizem que abril é o mês mais desejado de Paris. Dizem isso. Inclusive, tem algumas músicas que falam de Paris em abril, outras que falam em maio, porque é a primavera, que está começando agora, acabou de começar. Então, eu diria para você que a primavera é linda de se visitar, não só do ponto de vista das flores, mas a temperatura é muito agradável, muito. São dias mais claros, tem mais sol, tem mais calor, mas não é o calor que faz calor, é aquele calor, apesar de que hoje nevou, foi atípico, né, por conta do problema climático no mundo. Mas eu diria a primavera e o outono, que são as estações com menos radicais, né, do ponto de vista do frio e do calor. Ótimo, Mariana. Pela sua experiência aí com turistas em Paris, o que é que você recomendaria para as pessoas que irão a Paris pela primeira vez? Quais os cuidados? Assim, é levar muita mala, não levar muita mala, levar muita roupa, não levar muita roupa? Quais os principais cuidados que você recomendaria a essas pessoas? Não sair, não sair no dia com muito dinheiro, tentar, do ponto de vista da segurança, né? Tentar diversificar onde você vai guardar seu dinheiro, dividir entre dinheiro, espécie, cartão, que eu acho que é importante, né? Porque se acontecer alguma coisa, do ponto de vista das roupas, não precisa levar muita roupa. Eu acho que isso, se programar antecipadamente em relação aos ingressos, eu acho importante. E degustar da gastronomia local. Conhecer a gastronomia local, os novos sabores, os temperos, se permitir a conhecer esses pratos novos, né? Que esse universo gastronômico que eu acho muito rico, rico que eu não falo o valor do alimento, rico do ponto de vista da experiência, porque para mim gastronomia é experiência, é viver algo diferente, é isso. Por falar em gastronomia, em algo diferente, Mariana, ao frequentar um restaurante em Paris, existe uma prática, ou um hábito, ou uma regra que o garçom, a garçonete, que indica a mesa que você vai sentar. Né? Eu soube disso, eu estranhei um pouco, porque nós aqui nos trópicos nos importamos muito com isso, às vezes nós escolhemos o lugar onde sentar no restaurante, etc, etc. Como é que funciona isso? É uma prática comum já da cidade, do francês, do parisiense? Sim, daquelas varandinhas que ficam no meio da rua. Nessas terraças, em algumas, não, você pode chegar e sentar. É tudo uma questão de percepção. A gente chega no local, eu já sei a maioria quando é para esperar o garçom para nos dirigir à mesa ou não. Mas é uma prática que também existia antigamente, tradicionais. Esse placement, que é o anfitrião da casa, ele diz onde os convidados
vão se sentar. Ele escolhe, ele distribui a mesa, a organização da mesa de acordo com a escolha dele. É engraçado, né? Pois é. E diferente, né? De práticas nossas, né? Gente, eu gosto, eu acho interessante. Mariana, vamos falar um pouco das suas redes sociais. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que as pessoas encontram lá, o que você posta, e já dissesse os seus falando calma e pausadamente para as pessoas poderem captar a sua informação. Bem, eu tenho 2 Instagrams. Um Instagram que eu dou dicas de Paris, que eu vou dar o arroba. Esse Instagram eu compartilho o meu dia a dia, eu compartilho as dicas, as atualizações de Paris. Ele surgiu em 2014, como eu disse. Ele é arroba tipsparis, com T, T-I-P-S. Tips, na época, eu pensei um nome em inglês, por conta, eu estava vivendo muito em inglês lá. Quando a gente se muda e não sabe falar a língua, eu falava muito inglês na época. E tips significa dicas em inglês. E era uma palavra curta, assim, facilzinha, sabe, de falar. Então eu coloquei tipsparis.official. Official de inglês, que é oficial, Official. Então, o tipsparis.official é a minha rede principal, mas eu criei um Instagram secundário, que é onde eu compartilho o meu trabalho, é o meu portfólio, com fotos, com descrição dos meus serviços, com testemunho dos meus clientes, com alguns clientes, celebridades que eu atendi, com tudo isso. Então, é o profissional. O profissional é tipsparis.experience, que é dentro dessa proposta de oferecer uma experiência em Paris, uma experiência sob medida a todos. E meu objetivo é tornar Paris uma cidade acessível e personalizada para todos. Maravilha. Você falou um pouco antes sobre uma pessoa que você recebeu que se interessava pelos assuntos do direito, da Revolução Francesa. Das pessoas que você já recebeu em Paris, qual lhe despertou assim uma certa curiosidade ou lhe deixou curiosa mesmo sobre os interesses dessas pessoas? Tem algo que você pudesse destacar? Não entendi direito, Por, desculpa. por exemplo, das curiosidades e dos interesses que as pessoas é, demandam a você para você levar em Paris, teve É, algum aspecto curioso que você diz, poxa, a pessoa quer ver um subterrâneo de Paris, a pessoa teve interesse de ver tal coisa assim que lhe chamou a atenção? Teve alguma assim? sim, sim, sim. Uma gente, ela era uma pessoa idosa, com mobilidade reduzida, mas não é pessoa bem. Mas é uma idosa, né, cansada. Ela tinha sozinha o máximo dela e ela foi para fazer os passeios comigo. Ela ia passar 3 dias em Paris, depois seguia para Portugal. E teve um dia que ela queria material médico. Material, eu achei muito interessante. Ela queria fazer uma pesquisa de material porque ela tinha uma filha, ela tem uma filha acamada em, que precisa de material e equipamento médico. E o que ela queria era uma coisa muito específica. Então, ela transformou em um dia de passeio, de 3 dias de passeio, ela transformou em um, que era o dia para a gente percorrer essas lojas e descobrir esse material específico que ela precisava. Foi muito compensador, foi desafiador, porque a gente só encontrou fora de Paris. Eu tive que ligar diretamente para a fábrica, eles fizeram exceção de me receber e foi bastante desafiador. E compensador também. Claro.
compensador. Porque eu gosto de misturar, Ednilson, não só. É a necessidade da pessoa. É a necessidade da pessoa naquele momento, sabe? Sim. Como eu tenho casais de namorados que falam, Mariana, eu quero fazer o pedido de casamento secreto para ela. Quero pegá-la de surpresa. Você organiza comigo? Eu organizo para a pessoa o pedido. Sim. Maravilha. Você recebe só brasileiros e brasileiras ou você está aberto a receber turistas de qualquer parte? Basicamente, brasileiros e brasileiras pela língua. Mas eu tenho muitos clientes que são brasileiros, mas que moram em outros países, que são expatriados. Ah, interessante. Eu, Bom, eu queria já caminhar para a finalização do nosso papo. Tem muita coisa que a gente vai conversar em outra oportunidade, porque Paris é uma riqueza, né? A cultura, a arte, os costumes, a história. Mas eu queria que você me dissesse o seguinte: o que você recomendaria às pessoas que querem visitar Paris? Quantos dias? Qual o melhor tipo de hospedagem que você recomenda? Como você ajudaria uma pessoa, uma família, um casal a planejar essa viagem a Paris? bom, eu acho que para uma primeira vez, eu acredito que 5 noites é o suficiente. Eu não posso dizer mais noites que isso. Claro que uma semana é perfeito. Paris realmente falta tempo e sobra lugar para visitar, viu? Sobra mesmo. Então, eu falando 5 dias, com certeza algumas pessoas vão dizer que é pouco, mas eu acho que 5 noites seria o mínimo, mínimo mesmo. Claro que depende do ritmo de cada um, do ritmo de passeio. Eu faço passeios a pé com meus clientes. Então, depende do ritmo de vida da pessoa, da disposição. Como eu já tenho clientes que falam, Mariana, eu quero um ritmo bem light, eu quero sentar nos cafés, tomar um cafezinho aqui, tomar um vinho ali, quero, sabe, não quero cansar. Mas, de modo geral, tá perfeito. Numa época do ano que não seja de extremos, que não seja um calor absurdo, que não seja um frio absurdo. E do ponto de vista da gastronomia, experimentar os pratos típicos, assim, aquela listinha dos típicos dos típicos. Eu não aconselho ir para fast food, comer pizza, nem comer sanduíche e nem comer McDonald's. Comer as comidinhas tradicionais. Eu sempre dou dicas de restaurantes de todos os preços, todos os bolsos, porque Paris dá para se comer bem gastando pouco, perfeitamente possível. E do ponto de vista de hospedagem, eu acho que se for família, eu acho que o Airbnb, alugar um apartamento para 2 ocasiões. Se você tiver em família, um grupo maior, que você precisa de mais de 2 quartos, ou a partir de 2 quartos, eu acho que vale a pena. Ou se você vai passar mais de 5 noites, e aí compensa o Airbnb. Então, do ponto de vista desses dois aspectos. Ô, Mariana, você estava falando, quando você falou em gastronomia, você já adentrou uma pergunta que eu ia lhe fazer. Sim. E para finalizar, eu queria que você nos dissesse um prato que você recomenda, o nome e de que ele é composto, para a gente já ficar salivando aqui. Ah, meu Deus do céu. Não, Ednilson, essa é uma responsabilidade. Porque você está falando com a pessoa mais assim, Ligada. gourmande, eles chamam de gourmande, gulosa, sabe? Eu sou muito gourmande. Vamos lá. Então, ó, ai, 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 ai. Você não. Vamos fazer uma coisa assim, concierge? Vamos falar assim, tipo, concierge. Como se eu estivesse fazendo concierge para você. Ednilson, você prefere doce ou salgado? Salgado. Pronto. Você tem alguma restrição alimentar? Carne vermelha. Carne vermelha, ok. Você consome galináceos? Sim, Frango? carne branca e Carne frutos branca. do mar, por exemplo. Ok. Ahn,
Picante? Sim, Ok. Então, gosta de bem condimentado, né? sim. Eu recomendaria você provar um confit de canard. O confit de canard é a coxa do pato. Eu vou dizer depois os acompanhamentos e o sabor, tá bom? Porque a carne do pato ela não é tão popular no Brasil quanto na França. E na França a gente acha muito o pato como prato típico. E é uma oportunidade. A pessoa viajando para Paris tem que provar um patinho, sabe? Então, eu aconselharia para você um confit de canard. O confit, o nome, de acordo com uma técnica de cozimento, na verdade, existe confit de outras carnes. Na verdade, o confit é a técnica de cozimento, ele cozinha em temperatura, baixa temperatura, longo cozimento, na própria gordura, ele atribui um sabor bastante peculiar à carne, ele vem no osso, ele vem aquele osso, mas se você for no restaurante certo, se eu te levar num restaurante que eu gosto muito, ali no Grand Boulevard, é o nome do bairro, você tem um confit de carne que eu já levei cliente, que até hoje, tem mais de 5 anos, o cliente disse que nunca esqueceu desse pato. Olha, Ele vem, é o único que eu provei lá em Paris, que ele vem com uma casquinha, a pele, vem crocante. E nos outros lugares a pele realmente vem bem molinha, sabe? Tem gente que não gosta dessa textura. Mas ele vem acompanhado de purê de batata, arroz não é muito comum, arroz não é acompanhamento comum em Paris, a gente não encontra. Purê de batata ou batatas fritas, mas se você der sorte, pode ser um acompanhamento com um purê que se chama aligot. É um purê da região central da França, da região de Auvergne, e é um purê feito de batata com queijo. E ele puxa, quando você levanta o purê, aquele queijo esticado. Então, essa é a minha dica para vocês experimentarem. Um ou outro, eu já dei a dica de 2 pratos. olha, não poderíamos terminar essa conversa de maneira diferente. Eu conversei com Mariana Mello, ela é digital influencer e representa aqui a Tips Paris, não é? Quer dizer, dicas da capital francesa. Mariana, eu quero agradecer por sua presença, dizer que a gente vai conversar mais vezes, porque tem que dividir acessibilidade, gastronomia, diversão, Claro. cultura, etc. Foi um prazer muito grande, gostaria que a gente finalizasse você deixando os seus contatos e eu deixo já o convite para futuramente a gente bater um novo papo. Eu agradeço a você, Ednilson, por essa oportunidade. Gostaria de voltar outras vezes para dar dicas mais específicas para as pessoas com deficiência, dar dicas assim muito específicas um restaurante depois para depois, viu? Um restaurante que os garçons servem, os garçons são cegos e nós entramos vendados. Todas as pessoas jantam vendadas, mas eu vou guardar de spoiler para a próxima vez que você me convidar, tá bom? Muito bem. Beijo Mas grande e deixe seus contatos. então, meus contatos são, eu tô no Instagram, eu estou no YouTube e estou no Clubhouse. No Clubhouse eu estou como Mariana Mello, no Instagram eu estou com no Instagram eu estou com tipsparis.official. E vai ficar descrito aqui na descrição aqui do podcast, né? Na apresentação do podcast. E no YouTube eu estou como Mariana Tips Paris. Não vá a Paris sem antes consultar Mariana Mello. Muito obrigado, Mariana. Foi um prazer tê-la aqui conosco e até a próxima conversa. Eu que agradeço, Ednilson. Até a próxima. A bientôt, j'espère. Até Nossa. breve, espero.
Este foi mais um episódio da série Turismo Acessível. Obrigado por nos escutar e até a próxima conversa.